Esse filme é considerado o melhor da franquia, já que os protagonistas não são super agentes do governo, e o Vin Diesel não é um super-herói. Então vamos começar com... Ah, e a incrível logo da Universal merece um. O filme começa com um caminhão sendo carregado por vários DVDs da época da pedra. Pegue todo o dinheiro de verdade que está indo pra você no caminhão que tem Rogers escrito na lateral. Não esqueça a minha parte do trato, hein? E esse cara fala tudo isso do lado dos outros companheiros de trabalho. Devia estar achando que era o protagonista do filme. Então alguns bandidos cercam um caminhão, disparando um gancho do lado do motorista. E só quando o bandido entrou, o motorista resolveu reagir, já que se ele jogasse o caminhão em cima dos carros, o filme só teria 2 minutos. No dia seguinte, o Brian tá treinando pra entrar na gangue do Toretto, e ele vai comer no restaurante do cara. O Vin se bate nele e ele revida. Nunca mais volte aqui. Trabalha pro Harry, né? Está demitido. E o que o Dom vai falar pra demitirem o Brian? Escuta aqui, Harry. Esse cara vem todo dia comer o lanche horrível que minha irmã faz, e quando meu amigo quer bater nele, ele acha que pode se defender. Quem ele pensa que é? O Brian volta pra oficina pra preparar seu carro pra corrida à noite. Dinheiro eu não tenho, mas eu tenho os documentos do meu carro. Então a polícia te deu um carro de 80 mil dólares e não pôde dar 2 mil em espécie? Eu acredito. Então eles vão pra avenida que vai ser usado pra corrida. E chegando mais perto, 2 pessoas fazem uma faixa pra corrida, já que usar a faixa branca que já existia na rua era sem graça. E se você tá se perguntando como que a polícia não achou estranho esse encontro de carros no meio da avenida, esse cara que eu vou chamar de Jerome explica pra gente. Temos um homicídio no bar Baraquian 187. Unidade Tem próxima 187, dirige ao seu Brandelli, a local. polícia está toda lá. E a polícia está toda lá por causa de um homicídio, porque em média a polícia de Los Angeles é 5 pessoas. O Dom ganha a corrida e a polícia chega. Dom foge de lá, deixa seu carro no estacionamento e sai caminhando. Toretto, pare aí mesmo. Se a polícia já identificou ele, do que adianta ele correr? Já que agora é só ir na casa dele. Ou ele vai correr até o Brasil agora. E por que ele fugiu se ele só tava caminhando na rua? Quer ter aquela conversa clichê com o policial? Eu sou inocente, senhor. Então por que fugiu? O Brian surge do nada e dá uma carona pro Toretto. E o mais legal é que o carro que tava todo detonado após a corrida consegue dar uma fuga da polícia logo em seguida. Então a gangue das bicicletas param o carro. E alguém pode me dizer como que esses caras sabiam que o Dom tava dentro do carro? Ou nesse universo, além de carros do espaço, existe bolas de cristal. Eles destroem o carro e o Dom e o Brian ficam a pé. Mas isso faz eles ficarem um pouco amigos. Mas no dia seguinte, o cabelo de anjo é parado pela polícia. Tira essas algemas aqui, tira. Estão muito apertadas. Eu gosto de realismo. Nunca se sabe quem está olhando, Brian. Ah, e pra não chamar nenhuma suspeita, vocês pararam uma avenida inteira pra prender ele. Ótima ideia. Brian entra numa reunião com seus supervisores. 4 sequestros em 2 meses e não temos nada. Os DVDs e as câmeras valem 1.200.000. Sabemos que é alguém do mundo das corridas de rua. E como que Brian não sabe dessas coisas? Sendo que o cara tá infiltrado há semanas. Ah, eles estão passando de novo, já que a gente não tava na reunião anterior. Brian ganha um carro e leva na oficina do Toretto. E começam a reformar o carro juntos. Brian recebe uma lista de Hector para aquisição de peças de 3 carros, do mesmo modelo dos assaltantes do início do filme. Ele invade a oficina do Hector e quando sai leva uma coronhada na cabeça. Mas não precisa se preocupar porque é daquele tipo de coronhada que você só acorda no lugar marcado. O que está fazendo aqui embaixo? O que vocês dois estão fazendo aí embaixo? Porque até onde eu sei essa garagem do Hector, por acaso são segurança do cara? E por que tiveram o trabalho de arrastar ele pra algum lugar pra interrogar? A sombra desse cantinho era mais assustadora? Então Brian dá uma desculpa qualquer pra eles. E eles acabam indo invadir a garagem do Bruce Lee de moto. Não tem motores. Vão correr como? Pedindo a Deus pra ganhar? Ou quem sabe eles podem colocar os motores amanhã. Mas quem sou eu pra falar? Às vezes o Dom não sabe disso. No dia seguinte o Brian vai correndo falar o que descobriu pro FBI. Hector tá trabalhando nos carros dele, mas os pneus não combinam. Então quer dizer que Hector comprou coisas pra 3 Hondas. E vocês estão procurando especificamente 3 Hondas. Mas os carros são diferentes? Tá maluco? Então esse cara só fez tudo isso pra você investigar a garagem do Bruce Lee. A polícia resolve agir e chama um Brian pra participar das prisões. E por que chamaram ele pra ir junto se ele tá disfarçado? É pra ter algum perigo dele ser descoberto? A polícia acaba prendendo o Bruce Lee, mas ele acaba sendo solto por fiança. Os DVDs foram comprados legalmente. Então tá me dizendo que todo aquele estoque que o Brian achou na garagem dele, que convenientemente são da mesma marca que foram roubados, foram comprados legalmente. Era Black Friday na loja e ele ia dar um pra cada funcionário? Esse é o tipo de inteligência que eu posso esperar de você? Mas o Brian disse que não tinha provas concretas, você que decidiu atacar. Você tem 36 horas pra pegar esse canalha. E você tá falando isso porque não pensou em colocar um rastreador no caminhão, já que fazendo isso você pegaria rapidinho essa gangue, e você não tá tão afim de trabalhar. Então Brian tenta forçar o Dom a falar alguma coisa durante um almoço. Você não pode ter pago por todas essas coisas dos carros fazendo sanduíche de atum e vendendo
vendendo cerveja. Mas eu não comentei com você que eu aposto em corridas de rua? Você mesmo apostou seu carro de 80 mil da última vez? Aí eles vão pra guerra de corrida, que todo mundo vai participar. O Cleitinho enfrenta a Letty e se surpreende quando ela usa o nitro, já que ele esqueceu que tava numa corrida. O que é isso aí na sua mão? Eu vou apostar o documento do meu carro como você. Já que quando ele fez isso deu tão certo que você não precisa se preocupar. Então Jesse perde e sai correndo desesperado com o carro. Já Brian vê uma discussão entre o Dom e a Mia. Dentro do trailer, com essa música alta, ele tá ouvindo a conversa deles dois, eu vou acreditar. Então Brian revela pra Mia que ele é policial e pede ajuda pra achar o Toretto. E Dom chega no lugar aberto que ele deixou os carros secretos. Mas que maravilha que nenhum civil passou aí perto, então a equipe do Toretto começa o ataque ao caminhão. E finalmente, depois de 8 assaltos, os caminhoneiros começaram a usar armas. Brian finalmente aparece e vai ajudar o Vince. E quando a gente vê ele escalando o carro, a gente pode ver que ele perdeu a metade do cabelo. Tá explicado porque o Dom é tão rápido. O Brian salva o Vince e Dom fica chateado com ele por descobrir que ele é policial. Brian encontra ele em casa e eles começam a discutir até que o Jesse aparece. E também nessa mesma hora o Bruce Lee aparece. Pra se encontrarem desse jeito devem ter marcado um encontro. Jesse, que tava do lado do carro dele, é baleado, que não se escondeu porque tava com medo de machucar o joelho. Então eles começam uma perseguição e o Dom consegue derrubar um da moto. Já Brian mete bala no Bruce Lee, matando ele. Brian encontra o Toretto e eles dois saem num pega. E Dom bate num caminhão capotando o seu carro. E se a gente olhar pra ele dentro do carro, ele tá de capacete, porque segurança sempre vem em primeiro lugar. Brian dá seu carro pro Toretto, que sai vazado dali. E no pós-créditos a gente descobre que o Toretto tá no México. Fim. E esses foram os 32 pontos de tudo de errado com Velozes e Furiosos. E se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve aí no canal. Valeu! Jordan to the top, here I go.